É até incomum numa versão de longo tempo de suporte, mas o novo Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon está chegando completamente recheado de novidades. Além de ser uma das distros mais importantes do mercado profissional, o Ubuntu também é muito usado em desktops, além de ser a base para várias outras distros que tem muitos fãs por aí. Projetos como Linux Mint, Zorin OS, Pop! OS, entre vários outros, sempre são afetados de uma forma ou de outra por tudo o que a Canonical faz com o Ubuntu. Depois de testar o beta, fiz uma boa filtragem nas várias atualizações e separei aqui só o que eu considerei mais importante. Então, essas são as 10 novidades que você precisa saber antes de usar o novo Ubuntu. E já adianto, nem todas elas são muito boas. O que nos permite especular, vale a pena ainda usar o Ubuntu nos desktops? E nos servidores, como é que estão as coisas? Pois é, tem muita coisa pra gente falar, acho até que é melhor você sentar aí para receber todas essas informações que eu vou te passar, porque são muitas e impactantes. Quem sabe, senta aí numa cadeira da Genio Desk, nosso apoiador de hoje. A ErgoChair 3.0 é uma das cadeiras mais confortáveis que eu já pude sentar, com todos os ajustes que você precisa para ter conforto e ergonomia no seu setup, aliado a um design que vai embelezar o seu ambiente também. Confira a cadeira no link na descrição e saiba mais sobre ela ao longo do vídeo. Já vamos começar aqui quebrando o script um pouco. Eu sei que eu prometi 10 novidades importantes sobre o Ubuntu 26.04 LTS, mas antes de chegar nelas, vamos começar com alguns bônus aqui, porque realmente tem muita coisa nova e eu não queria deixar essas coisas tão de fora assim. Para começar, nós temos algumas mudanças no instalador, cada vez com uma melhor infraestrutura para Enterprise especialmente, mas com ferramentas que podem ser úteis para desktop também. Tirando ali as artes que sempre são modificadas a cada versão, ele é essencialmente o mesmo instalador que você já está habituado aí das últimas versões, porém nós temos opções novas em algumas seções. Sim, além da opção de você instalar interativamente, que seria o modo normal de instalar o Ubuntu, e também aquela versão automatizada que a gente até fez um vídeo aqui no canal mostrando que você pode usar um simples arquivo de configuração para fazer todo esse setup de uma vez. O link para esse vídeo, se você tiver curiosidade, vai estar aqui na descrição. Agora nós temos uma nova opção de automação usando um serviço chamado Landscape. O Landscape é um serviço pago da Canonical para gestão de sistemas e é visado realmente para grandes parques, para Enterprise e tal, e está incluso no plano do Ubuntu Pro para empresas. Dificilmente um usuário comum de desktop vai usar ele, mas é uma novidade legal aí para quem tem um business que roda em cima do Ubuntu. Agora, uma novidade que pode ser útil tanto para empresas quanto para usuários comuns está ali na seção de criptografia. Agora você pode criptografar o seu disco usando uma senha com o LUKS, como era feito geralmente, mas também temos uma nova opção de criptografar o disco usando o chip TPM 2.0, exatamente como o Windows faz, caso o seu computador tenha essa tecnologia. Mas fique tranquilo, nada disso aqui é obrigatório, não é requisito mínimo para rodar o sistema, como acontece com o Windows 11. E como dá para ver ali, é perfeitamente possível instalar sem criptografia nenhuma também. Mas esse é um recurso muito válido, especialmente para laptops que vão ser levados por aí ou para sistemas que têm dados críticos e valiosos e você quer adicionar uma camada extra de proteção. E uma coisa que eu notei aqui, que eu não sei se todo mundo vai perceber, mas ainda no instalador eu tenho um conselho que vai ser bem importante para todo tipo de usuário. Apesar de ser possível instalar o Ubuntu sem internet, eu recomendo que você faça a instalação com rede e marque essas duas caixinhas para instalar tanto drivers proprietários quanto codecs para mídias, especialmente se você tiver uma GPU da NVIDIA e precisar trabalhar com vários arquivos de áudio, de vídeo e coisas assim. Você que é um usuário velho de guerra do Ubuntu aí deve estar franzindo a testa, porque esse passo existe no instalador há muitos anos. Só que ele está mais importante do que nunca nessa edição do Ubuntu e você vai entender melhor o porquê disso depois. Outra novidade, ainda fora aqui do meu top 10, está na animação de boot do Ubuntu. Você vai ver ela ao ligar ou desligar o seu computador. Ela foi modificada e agora não usa mais o logo da distro, curiosamente, e usa esse padrão visual que foi colocado até no wallpaper dessa edição. Pode ser que seja uma modificação temporária, uma edição especial comemorativa dessa LTS, mas ela é diferente. E agora sim, bora então conferir as 10 novidades imperdíveis do Ubuntu 26.04 LTS. Essa edição do Ubuntu vem com o novo GNOME 50 como interface, ainda modificado pela Canonical com as extensões que permitem Assistant Tray no painel superior, aquela própria barra lateral, característica do Ubuntu que pode ser customizada e reposicionada, e também a extensão que deixa a área de trabalho ativa.
O Gnome 50 não é uma versão com tantas novidades visuais assim, é uma versão um pouco mais de lapidação, o que se encaixa perfeitamente com uma versão LTS do Ubuntu, mas ainda assim ele tem algumas novidades legais. A gente vem fazendo a cobertura do Gnome 50 ao longo de todo o desenvolvimento e recentemente a gente falou um pouco das novidades no vídeo do Fedora 44, então não deixe de conferir os links na descrição para ter uma informação ainda mais completa. Mas um dos maiores destaques vai para o fim do suporte ao Xorg. Sim, o Gnome Shell agora só roda em cima de Wayland, o que quer dizer que o Ubuntu LTS também vai ser apenas Wayland, incluindo aí para GPUs da NVIDIA. Esse talvez seja um dos passos finais e uma das maiores viradas tecnológicas do Linux contemporâneo aí que eu vi. Realmente o fim de uma era, ou o começo de um fim de uma era pelo menos. Apesar disso, o Xorg ainda é suportado em outras interfaces das flavors oficiais do Ubuntu. Se por acaso você realmente precisa do Xorg para alguma coisa, usar o Ubuntu com alguma outra interface, como sei lá, um XFCE da vida, ainda pode ser uma boa saída. O Gnome 50 também tem melhor suporte para VRR e escalas fracionadas em monitores de alta resolução e está extremamente rápido e responsivo. Apesar do Gnome ser a base da experiência do desktop do Ubuntu, além das extensões modificarem o comportamento padrão, a Canonical costuma também incluir alguns aplicativos que são diferentes do core do Gnome. Nessa edição, sai o monitor do sistema do Gnome e entra um aplicativo chamado Resources, ou Recursos ali na versão traduzida, que cumpre a mesma função, mas que tem uma estética bem mais aprimorada. No geral, ele tem mais recursos de monitoramento que a ferramenta antiga do Gnome que o Ubuntu utilizava, incluindo monitoramento de bateria e GPU no mesmo lugar, com sensores de temperatura também, mas retendo algumas coisas que são, comuns nesses softwares, como a visualização e o controle de processos. A única coisa que não existe aqui e que existia no monitor do sistema do Gnome antigo, que o Ubuntu usava, é uma forma de você ver o uso de disco no sentido de espaço usado e não de utilização de escrita e leitura. Essa nova ferramenta consegue monitorar a escrita e a leitura justamente e a taxa de utilização até mesmo, mas não consegue mostrar o espaço livre. Se você precisar ver essa informação e não quiser usar o terminal, acho que a forma mais fácil é usando o aplicativo de discos do sistema ou o analisador de uso de discos que seja. Outro aplicativo novo é o Showtime. Playerzinho de vídeo que faz parte do core de aplicativos do Gnome também agora. No caso do Ubuntu, ele só vai vir pré-instalado se você escolher aquela opção de instalação completa durante a instalação do sistema. No modo padrão, que só instala uma versão mais enxuta do Ubuntu, ele não vai aparecer. E aí, claro, você poderia instalar ele manualmente depois se quisesse, ou o que muita gente faz, instalar o seu player favorito de mídias aí no sistema, que certamente é o VLC, né? Mas brincadeiras à parte, o Showtime é um player de vídeo bem simples, eu acho que o visual dele é o que chama mais atenção. Ele tem funções básicas de velocidade de reprodução, seleção de faixa de idioma, legendas e repetição, o que pode ser bom o suficiente para uma boa parte das pessoas. Em termos visuais, algumas das novidades talvez você já tenha até notado. Nós temos um novo conjunto de wallpapers, como já é tradicional. Essa é uma seleção feita através de um concurso cultural que a Canonical faz em todos os lançamentos do Ubuntu, onde os artistas submetem os seus trabalhos para votação e os vencedores são eternizados aí em uma edição do Ubuntu. Eu sempre achei isso muito legal e acho que mais disso eles deveriam fazer esse tipo de coisa, até para fomentar o uso de software livre para design e coisas desse tipo. Mas outra novidade relacionada ao visual está no tema Yaro, responsável pelos ícones do Ubuntu. Existem lapidações pequenas em vários ícones dos aplicativos padrões, mas a maior mudança está nos ícones de pastas que foram alterados mais uma vez. Pois é, esses temas de ícones aí receberam bastante ajuste nos últimos tempos. O tema padrão agora deixa as pastas completamente laranjas de novo, o que, para ser honesto, é um pouco nostálgico, mas não me agrada muito. Uma grande diferença é que agora elas mudam completamente de cor dependendo do accent color que você selecionar lá nas configurações do sistema. Pelo que eu entendi, a ideia é deixar o tema de ícones um pouco mais próximo do original do Gnome, o que tornaria o trabalho de manter a coesão visual do sistema um pouco mais simples no geral. Mas diz aí, o que você achou dessa novidade? Curtiu os novos ícones laranjinhas, hein?
Outra coisa relacionada ao visual do novo Ubuntu está na própria barra lateral. Talvez você nem tenha percebido, mas ela não é mais semi-transparente e sim totalmente opaca. Não existe nenhuma configuração nativa para alterar isso no Ubuntu, mas Linux sendo Linux é possível configurar a aparência dela usando extensões do GNOME, por exemplo. Esse é um app padrão do sistema hoje em dia que deu as caras já a alguns lançamentos, mas que nessa edição recebeu algumas novidades. Antes dessa aplicação tinha só essa funcionalidade experimental, que continua experimental inclusive, de restringir e controlar apps em Snap no Ubuntu. É uma tentativa de implementar um sistema de permissões mais parecido com o que se tem em smartphones ou no macOS, onde os apps perguntam para usar certos recursos conforme a necessidade, como câmeras e microfones. Agora, além dessa funcionalidade, esse aplicativo consegue gerenciar a criptografia de disco, caso você opte por ela durante a instalação, e também tem uma seção para gestão de assinatura do Ubuntu Pro, que é grátis para usuários domésticos para até 5 computadores. Nessa imagem beta que eu estava testando, ele não poderia ser ativado, mas a versão final é por aqui que você vai conseguir ativar ele se quiser, muito provavelmente. Se você não sabe muito bem ainda do que se trata esse Ubuntu Pro, é só conferir o nosso vídeo a respeito desse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, esse setup do Ubuntu Pro foi movido para a central de segurança porque um antigo e útil software foi removido do Ubuntu 26.04 LTS e essa é uma daquelas novidades que eu não acho que é totalmente boa. Eu estou falando daquele painel chamado Programas e Atualizações. Lembra? Ele foi descontinuado e não está mais presente na instalação padrão, apesar de ainda ser possível instalar ele pelos repositórios, pelo menos por enquanto. A Canonical removeu ele por ser um software legado e por, segundo eles, ser um software que permitia quebrar o sistema, já que ele permitia manusear os repositórios e alguém poderia desmarcar algum repositório importante. Te dizer que, apesar de eu entender esse ponto de vista, especialmente ali o lance do débito técnico de manter um software legado, esse tipo de coisa, remover as funcionalidades contidas nele, para mim, é que é o grande contra, porque o Ubuntu Pro, que antes era gerido através dessa ferramenta, esse já foi portado para uma nova interface. Mas e o restante? A melhor forma da gente entender o que está perdendo com essa mudança é instalar ele de novo, pelo menos enquanto a gente pode, para tentar comparar. Com ele instalado é possível abrir ele aqui pelo menu e a gente já pode ver algumas coisas que, pelo menos do meu ponto de vista, são importantes demais para serem perdidas. Na primeira aba, a gente pode marcar quais repositórios nós queremos ativos. Acho que era isso que a Canonical se referia ao dizer que as pessoas poderiam quebrar o sistema ao desmarcar essas coisas assim ou se colocar em risco porque aí o sistema não receberia mais atualizações de segurança, sabe? Mas besteira, não realmente quebra o sistema, só deixa de receber atualizações. Eu me pergunto, quantas vezes alguém quebrou o sistema com isso? A Canonical quebrou mais o Ubuntu fazendo updates do que as pessoas quebraram desmarcando isso aqui. Eu aposto. Mas outra coisa útil que tem por aqui é a escolha de mirrors de onde os updates serão baixados, com um benchmark de velocidade que é extremamente útil para quem tem conexões mais lentas. O Ubuntu consegue testar qual é o servidor mais próximo de você e te permite selecionar aquele que é mais rápido. E aqui tem várias nuances interessantes que a gente acaba perdendo um aplicativo gráfico para isso, porque mesmo você podendo selecionar o mais rápido, pode ser que você queira selecionar o repositório oficial por algum motivo, já que os updates chegam lá um pouquinho antes e os outros são mirrors, né, que dependem de espelhar justamente os pacotes do repositório original para disponibilizarem para os usuários. Outra situação seria que você pode querer adicionar um repositório local seu próprio, por exemplo, para fazer essas atualizações, ou um mirror local onde você quer controlar quais os updates acontecem. Esse tipo de coisa é absolutamente incomum em lares, né, em casas, em computadores domésticos, mas é uma coisa que pode ser feita em empresas. Entre outras circunstâncias, eu não sei, se o problema fosse desmarcar os repositórios oficiais, seria só remover eles dessa ferramenta e deixar só os que são opcionais para serem removidos. Tipo a opção de consultar ali os repositórios de código-fonte, por exemplo, alguma coisa assim. Essa ferramenta também oferecia um meio gráfico para adicionar PPAs ao Ubuntu, que são os Personal Package Archives, os repositórios da comunidade Ubuntu. Acho que é perfeitamente discutível se adicionar PPAs é uma boa coisa em pleno 2026, ainda mais com formas alternativas de distribuição de software, como snaps e flatpaks, mas é uma opção a menos para usuários mais avançados.
Outra parte importante desse programa é a que permite gerenciar a cadência de atualizações. Snaps atualizam automaticamente desde sempre, o que não é uma boa coisa, né? Afinal de contas, poder atualizar automaticamente é diferente de você não poder desligar isso. Mas para o restante dos pacotes, ainda era possível selecionar que tipo de atualização você queria por aqui, a frequência de verificação por updates, para qual versão do Ubuntu você iria querer atualizar, entre outras coisas. Outra parte que existia nesse programinha era a gestão gráfica de chaves GPG para os repositórios de software e talvez um dos principais contras, a gente perde a capacidade de gerenciar graficamente os drivers gráficos do Ubuntu, drivers de GPU ou de wireless até mesmo, não só gráficos, né? Com a ausência dessa ferramenta. Eu não preciso de nenhum driver desse tipo por aqui nesse computador, mas se você tem uma placa da NVIDIA, é aqui que você escolheria a versão do driver que você quer usar, ou se você quisesse reinstalar até mesmo um driver ou qualquer outra coisa assim. Sem essa interface, a única forma gráfica de instalar esses drivers é durante a instalação marcando aquela caixinha. Lembra que eu falei? É por isso que ela se tornou tão importante para os usuários mais comuns especialmente. E como a Snap Store também, a gente vai ver daqui a pouco, não faz gestão de codecs, se você não marcar aquela caixinha, também vai ser um pouco mais difícil instalar eles. E só para finalizar, ainda nesse aplicativo aqui de configurações, a gente tinha mais uma aba que podia ser útil para desenvolvedores ou para usuários mais avançados, talvez que queriam atualizações menos testadas, mas com softwares mais recentes. E finalmente a paradinha lá do Ubuntu Pro, que foi uma adição tardia até para essa ferramenta, mas que já foi portada para nova. Para ser justo, o Ubuntu não realmente perdeu essas funcionalidades todas. A gestão de todas essas coisas ainda pode ser feita pelo terminal, repositórios, mirrors, drivers, PPAs e tudo mais. Mas você torna essas coisas menos acessíveis, concorda? Penso que ao menos a gestão de drivers e a cadência de atualizações seria muito bem-vinda para uma grande quantidade de usuários, mas nem todo mundo naturalmente pensa da mesma forma. A própria Canonical, pelo visto, não pensa assim. Então, conta aí, você vai sentir falta dessa ferramenta? Acha que foi uma boa decisão? Enfim, apesar de ser possível instalar por enquanto, é uma mera questão de tempo até ela deixar de funcionar completamente. Confesso que esse era um recurso que eu nem tinha percebido que tinha desaparecido do Ubuntu, mas aparentemente ele está de volta! Agora, ao abrir o dashboard e pesquisar por algo, uma das opções é fazer uma pesquisa online para o termo que você pesquisou também, abrindo ali com o seu navegador de preferência no buscador que ele tiver configurado por padrão. É um recurso que pode ser útil eventualmente e pode ser desligado também se você não gostou dele, mas não pelas configurações de pesquisa do sistema. Ironicamente, se você for lá no painel de controle, ela não vai estar lá. Você vai precisar instalar um app para gerir extensões do GNOME e aí encontrar essa extensão por lá e desabilitar ela, pelo menos por enquanto. Essa busca no dashboard deveria ser capaz de pesquisar por apps na Snap Store também, mas eu não tive sucesso de fazer isso funcionar, talvez seja algum bug do beta que eu estava testando. Muita gente tem calafrio só de ouvir a palavra telemetria, mas a verdade é que ela é muito importante para os desenvolvedores continuarem fazendo um bom trabalho, já que nem sempre os usuários vão prover feedbacks ou vão prover feedbacks úteis para corrigir problemas e melhorar o sistema. O ponto, claro, é que toda a telemetria deve ser ética, feita de forma transparente e ser completamente opcional, e, preferencialmente, sem fins de rastreamento ou identificação dos usuários. E é exatamente isso que ocorre com o Ubuntu. E agora nós temos um novo painel para gerir as preferências de telemetria do sistema. Abra aí o painel de controle, depois vá até a seção de privacidade e segurança e acesse ali as configurações de telemetria. Nessa seção você pode escolher quando enviar relatórios de erros para a Canonical, que pode ser manualmente, o relatório aparece, você clica em enviar, automaticamente o erro acontece, o próprio sistema envia sozinho, ou você pode escolher nunca enviar nada. E também é possível mandar reports do sistema como um todo. Ao clicar no botão ali logo abaixo, dá para ver exatamente quais dados seriam enviados e de que forma. Em geral, são dados de hardware para que os desenvolvedores possam entender em que tipo de equipamento os usuários rodam o Ubuntu e que tipo de hardware certos problemas estão acontecendo. Tudo isso aí, na verdade, é desligado por padrão e é acompanhado de links com a documentação para cada uma das ferramentas para você se informar melhor antes de tomar a decisão de ativar.
Olha, eu preciso ser honesto, eu continuo achando a experiência com snaps no desktop bem inferior aos Flatpaks, mas o Ubuntu continua dando pleno suporte para eles e adicionando funcionalidades no App Center ou na Snap Store, como você preferir chamar. Algumas muito boas, devo dizer. Apesar da curadoria ainda ser meio duvidosa aqui e o software da loja ser meio, lagado, e não conseguir se redimensionar direito, além de não mostrar os ícones de boa parte dos programas também, agora, além de snaps, essa ferramenta consegue gerir aplicações do sistema, incluindo aplicativos .deb, que também podem ser instalados e removidos por aí. Isso é uma coisa boa. Eu tive alguns comportamentos bizarros, por exemplo, infelizmente ele perguntava a minha senha para cada atualização de cada um dos pacotes, então se tiver muitos pacotes numa fila para atualizar é bom ter paciência, ou fazer pelo terminal mesmo, que acaba sendo bem mais prático e vai te pedir a senha uma vez só. Aliás, novidade bônus aqui, agora ao digitar a sua senha de sudo no terminal, ele te mostra um feedback visual ali com asteriscos, mostrando a quantidade de caracteres. Essa é uma mudança pequena e sutil, algumas outras distros já faziam isso, mas marca uma mudança de paradigma dentro do Ubuntu também. Como a loja agora cuida dos updates dos pacotes .deb da mesma forma que cuida dos snaps, o aplicativo de atualizações clássico acaba perdendo um pouco da sua necessidade. Porém, ele ainda está presente, mas não me surpreenderia se ele fosse removido também em alguma edição futura. Tecnicamente, ele é um aplicativo que faz parte daquele software legado do mesmo naipe do programas e atualizações que a gente estava observando antes e que foi removido. Mas essa para mim é uma boa mudança. Eu acho interessante concentrar as atualizações em um lugar só. Mas veremos ainda como isso vai se desenrolar em futuras versões do Ubuntu. A experiência de instalar pacotes em snaps é boa, eu diria, mas o uso deles realmente varia com a aplicação. O problema não é o formato muitas vezes, mas a atenção que esses pacotes recebem dos empacotadores ou desenvolvedores. Assim, Flatpaks também tem o seu próprio conjunto de programas com problemas. A questão não é o formato, mas eu vejo muito mais programas funcionando de forma inadequada em snaps do que em Flatpaks. A velocidade de abertura deles ainda pode ser um problema, dependendo da aplicação que você escolha, o que torna a experiência geral muito pouco consistente, sabe? Enquanto aplicativos como o Firefox e o Thunderbird, que são snaps, dois snaps que vêm pré-instalados com o sistema, abrem tão rápido quanto uma aplicação normal, .deb, ou tão rápido quanto você esperaria, outros, mesmo apps que estão recomendados ali na primeira página da Snap Store, nem abrem, como no caso do Insomnia. Outros demoram um pouco mais para abrir também e você fica se perguntando se está funcionando ou não está funcionando no fim. A situação com os snaps melhorou bastante desde o lançamento, isso é inegável, mas acho que nunca foi excelente, mesmo em aplicativos oficiais. Do meu ponto de vista, snaps são uma solução muito melhor para aplicativos de servidores do que para desktops. E na breve experiência que eu tive instalando alguns apps, de 3 que eu instalei diretamente da seção de apps em destaque da Snap Store, só um funcionou. Alguns quebraram por problemas de bibliotecas, pelo que eu pude averiguar olhando pelo terminal, algo que snaps justamente deveriam tentar evitar. Apesar do suporte a Flatpaks não ser nativo, ele ainda pode ser instalado via linha de comando. Eu tive problemas ao usar o Bazaar como loja de aplicativos, mas instalando o Flatpaks via linha de comando as coisas funcionaram também sem muitos problemas nesse novo Ubuntu. A sensação que fica ainda é a mesma de versões anteriores do sistema da Canonical. As coisas são mais complicadas e menos fluidas do que poderiam ser. E essa é uma escolha deliberada da Canonical em muitos casos, onde a consequência é uma experiência pior simplesmente, especialmente para novos usuários de Linux que iriam usar o Ubuntu talvez como a sua primeira distro, para começar nesse universo. Tem um vídeo aqui do canal onde eu explico melhor os prós e contras dos snaps, mas conforme o cenário de desktops Linux se forma nessa nova geração de distros, se é que se pode dizer, onde o Ubuntu já não é exatamente o sistema mais fácil de usar, para mim faria sentido os snaps ocuparem uma funcionalidade diferente dentro do sistema ou dentro do ecossistema da Canonical, tipo um Docker Desktop, sabe? Que você consegue acessar o Docker Hub e baixar aplicativos por ali. Justamente talvez não sendo mais focado em aplicativos para usuários de desktop finais, deixando isso para o Flatpak, mas para elementos técnicos do sistema, talvez até mesmo como drivers e kernels. Imagina você poder trocar os kernels do Ubuntu só trocando um snap. Você poderia ter um kernel para jogos, poderia ter drivers para jogos, poderia ter um kernel mais focado em estabilidade, um kernel focado em segurança que você pudesse trocar facilmente. Enfim, são ideias, mas
por hora não é assim que funciona. Escolher o Ubuntu significa ter que tolerar snaps, para dizer o mínimo. Enquanto os snaps não mudaram muito, várias coisas por baixo dos panos do sistema receberam melhorias bem interessantes. Muitas das novidades que nós vimos no Ubuntu 25.10 em relação à migração da toolchain ali do sistema para uma nova versão escrita em Rust permanecem para essa nova versão LTS. Então já tem várias mudanças acumuladas aí das edições Interim anteriores. E não só isso, a Canonical está investindo alto na linguagem Rust, literalmente ali com $150 mil por ano por entender que o desenvolvimento do Rust e do Ubuntu estão alinhados e a melhoria de um significa a melhoria do outro. O repositório inteiro passou por uma recompilação massiva para otimização de velocidade e compatibilidade ampliada com novas arquiteturas, como o RISC-V. Uma das novidades mais interessantes nesse sentido está na modificação do pacote de firmwares para as atualizações serem um pouco mais rápidas também. Até pouco tempo, todos os firmwares que o Ubuntu utilizava, esses softwares de hardware, digamos assim, eles vinham em um pacote único que estava ficando cada vez maior conforme o suporte a hardwares diversos era adicionado. O pacote Linux-firmware chegou a passar de 500 MB de download em atualizações, podendo ocupar até 1 GB inteiro depois da instalação. Quando um único firmware dentro desse pacote recebia um update, acabava sendo necessário baixar vários outros grandes arquivos desnecessariamente. O que a equipe do Ubuntu fez foi dividir esse pacote em 17 subpacotes diferentes com firmwares focados em hardwares um pouco mais específicos, Intel, AMD, Nvidia, Realtek, Qualcomm e assim por diante. Isso, claro, aumenta a quantidade de pacotes do sistema em número, mas reduz o tamanho das atualizações quando somente um desses pacotes de firmware for atualizado. Atualizações menores, menor consumo de banda, menos carga nos servidores, uso mais eficiente de energia, por consequência mais economia, enfim, melhor para todo mundo. Sabe o que é curioso? Muitas vezes a gente esquece que com esse hype, esse boom todo de IA, toda essa stack de software de IA precisa estar rodando em alguma coisa. E em muitos casos, essa coisa é o Ubuntu, seja na versão mais tradicional, seja na versão até de containers. Então, é natural que as tecnologias que são úteis para esses mercados tenham instalações facilitadas no sistema. E o Ubuntu 26.04 LTS tem pacotes simples de instalar diretamente ali do seu repositório oficial para o ROCm da AMD e para o CUDA da Nvidia nas suas versões mais recentes. Apesar de serem populares por engenheiros que trabalham com IA, essas duas tecnologias também são úteis para qualquer outra pessoa que queira usar softwares que exijam algum tipo de processamento via GPU um pouco mais específico, como modelagem 3D e edição de vídeo. No geral, então, boas notícias para quem usa o Ubuntu em ambiente profissional. Eu sei que a gente já passou das 10 novidades, faz um tempo até, mas ainda tem mais algumas coisas que vale a pena comentar sobre essa nova edição do Ubuntu. A primeira é que nós teremos tudo de mais novo para a stack gráfica, mesa na última versão, drivers da Nvidia na última versão também, e nós teremos o novíssimo kernel Linux na versão 7. E como nem tudo são flores, uma das coisas que eu acabei só percebendo mais para o final do meu teste é que no GNOME 50 a integração do gerenciador de arquivos Nautilus com o Google Drive não funciona mais. Se você for nas configurações de contas online, ainda dá para logar com a sua conta Google se você quiser, só que ela não vai ter mais a função de montar o Google Drive ali no Nautilus. Supostamente, as integrações com contatos, calendários e e-mail ainda funcionariam, mas na prática, só o calendário realmente funcionou aqui no meu teste. Não existe um app de contatos pré-instalado e o aplicativo de e-mail, que é o Thunderbird, não se configura automaticamente utilizando essas informações. Aparentemente o suporte foi deixado de lado no GNOME 50 por falta da manutenção das bibliotecas necessárias para fazer essa integração, então infelizmente não é algo exclusivo do Ubuntu, Todas as distros que usam o GNOME 50 vão ter o mesmo problema. Esse é o tipo de coisa que uma distro que se preocupa com a experiência do usuário final talvez deveria tentar corrigir, não? Veremos o que acontece. Se você gostava dessa funcionalidade, existem alternativas para continuar usando o Google Drive no Linux. Eu compartilhei algumas das soluções possíveis nesse outro vídeo aqui do canal, o link vai estar aqui na descrição. Isso nos leva então à pergunta derradeira: vale a pena ainda usar o Ubuntu nos desktops? A versão 26.04 LTS é uma daquelas atualizações obrigatórias ou é melhor pular?
Essa é uma pergunta tão densa que eu vou até fazer uma micropausa aqui para responder ela. Enquanto isso, por que você não aproveita e confere a ErgoChair 3.0 do nosso apoiador, GenioDesk? Todo mundo que passa muito tempo sentado em frente ao computador precisa tomar cuidado com a postura e ter uma cadeira que te ajude a manter a sua ergonomia em dia, com todos os confortos e ajustes que você precisa, é com certeza um componente essencial. Muita gente ainda não sabe, mas a Genio não vende só aquelas mesas maravilhosas, eles têm todos os elementos que você precisa para criar um ambiente agradável, saudável e produtivo, incluindo as cadeiras, como a ErgoChair 3.0. Clique no primeiro link na descrição para conhecer o modelo e use o cupom DioLinux para 5% de desconto aí na sua compra. E agora sim, vamos então falar sobre se vale ou não a pena usar esse Ubuntu 26.04 LTS. É meio difícil para mim. Quem acompanhou o DioLinux e a nossa história ao longo da última década sabe da minha relação de respeito e gratidão quanto ao Ubuntu, mas honestamente, com tantas boas opções que existem hoje em dia, usar o Ubuntu no desktop para mim é um pouco frustrante. O CashOS, distro da moda para os gamers recentemente, baseado no Arch Linux e com interfaces muito baseadas em scripts simples para automatizar algumas coisas, é capaz de ser mais simples para novos usuários do que o próprio Ubuntu. Uma distro baseada no Arch é mais fácil para um novo usuário do que o Ubuntu. E olha que eu não recomendo o CashOS para noobs completos também. Se você está começando agora, recomendo dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde a gente fala sobre os melhores e piores sistemas para começar no Linux em 2026 e você vai ver a posição em que o Ubuntu ficou. Se você já usa o Ubuntu 24.04 LTS ou talvez até o 25.10, uma atualização é bem plausível, é mais do mesmo com algumas melhorias em geral, menos o Xorg, o app de configurações de fontes de aplicativos e o suporte ao Google Drive. Se nada disso é um problema para você, use sem medo. Já do lado profissional, empresarial e servidor, o Ubuntu ainda é absolutamente incrível, porque nesses meios ele sim facilita a vida das pessoas. É um produto robusto, acessível e confiável. Enfim, nesse contexto, fácil de usar até mesmo, eu poderia dizer. Mas especificamente no desktop, o Ubuntu é também mais complexo do que precisaria ser. A ironia é que grande parte dos problemas vem da intervenção direta da Canonical em como o GNOME funcionaria. Eu ainda acho que adicionar a dock, o desktop ativo e a tray é uma bênção derramada sobre o GNOME que a Canonical faz. Algo necessário até mesmo, mas fora isso, as modificações parecem incluírem mais funcionalidades quebradas do que soluções, sabe? Basta observar que os Orion S, que é uma distro baseada diretamente no Ubuntu e também usa um GNOME modificado, entrega uma experiência muito superior para novos usuários. Mas um outro ótimo exemplo disso é o próprio GNOME 50 que a gente pode ver no Fedora 44. Ele funciona basicamente como os devs do GNOME imaginam que ele deve funcionar, com a loja de aplicativos integrada com recursos do sistema, com os Core Apps fazendo elementos da interface funcionarem, enfim. Apesar de que no Fedora 44 a estrela do lançamento tem 3 estrelas e não 5. Você pode ver como o KDE foi dominante no lançamento do Fedora 44 nesse vídeo que está aqui na tela. Não ironicamente, acho que o Fedora em abril de 2026 é mais fácil do que o Ubuntu para novos usuários. A que ponto chegamos, não é mesmo?